Oi, gente, eu me chamo Paula Rafaela, eu tenho 21 anos e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho, né, de como foi o meu trajeto na aprovação do curso de medicina. Eu sou estudante de medicina, né, na Universidade Federal de Catalão, mas eu também, né, havia sido aprovada na Unirio, né, que é a Federal do Rio de Janeiro. Bom, desde muito cedo já tinha consciência ali, né, uma noção de que eu ia querer algo na área da saúde e essa área ia ser a medicina, né? E aí, isso no meu ensino fundamental ainda. Para situar um pouco vocês, eu sou estudante de escola pública, né? Então eu fui alfabetizada, tive meu ensino fundamental, meu ensino médio, tudo na escola pública. E assim, tem um ensino muito deficiente, né? A gente inegavelmente vê essa disparidade aí quando se diz respeito essa qualidade do ensino mesmo. E aí, no meu ensino fundamental, eu fui orientada a entrar no Instituto Federal, né? Os professores lá da minha cidade gostavam muito, incentivavam muito a gente pra lá. É muito bom, gente, o Instituto Federal é muito bom. Mas pra quem quer medicina, você precisa de tempo pra se dedicar, sabe? E o Instituto Federal, infelizmente, não me proporcionou isso. E assim, eu fui estudando, né? Os anos foram passados, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Quando chegou o meu terceiro ano do ensino médio, eu pensei, vou fazer um cursinho. Então eu estudava o dia inteiro, saía de casa às 6h30, saía da escola e ia pro cursinho, né? E ficava lá. Então, assim, eu fiquei sem psicológico mesmo pra continuar naquele curso, né? Porque, assim, veja, eu saía de casa às 6h30 da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. E eu não tava rendendo nem na escola, né? Nem no IF, nem no cursinho. Eu peguei e parei. Só que isso me saturou tanto, né? Que eu não consegui mais estudar pro Enem depois disso. Assim, de assinar um cursinho online e ficar estudando em casa mesmo. Então, eu simplesmente esperei o Enem chegar, né? Como vocês já sabem, o Instituto Federal não tem aquele padrão de escola que prepara o aluno para o Enem, para o vestibular. Não tive aula de redação e ficou muitas lacunas ali. Chegou o terceiro ano, gente, sério. Foi um choque muito grande para mim, né? Porque eu era vista ali como um bom aluno, um aluno dedicado, um aluno inteligente. E eu simplesmente consegui ali zerar a minha redação do Enem, né? Não é que eu não fiz e tirei zero. Eu fiz a redação e zerei. E isso me marcou muito, então pensei, cara, eu quero medicina e eu tô aqui, sabe, zerando a redação do Enem, tipo assim, tô de um lado completamente oposto, né, do meu sonho, daquilo que eu tanto quero. E aí, iniciou o novo ano, né, eu precisava estudar pro Enem, né, porque eu não me vi em outro curso. E eu assinei, né, algumas plataformas online, né, eu assinei o Ferreto para melhorar a minha matemática básica, eu assinei também o Biologia Total ali, mais ou menos no mês de maio, que foi quando eu descobri ele. E eu estudei, gente, esse primeiro ano eu estudei muito, em questão de horas, mas muito mesmo. Então eu estudava ali 10, 11 horas por dia, só que era um estudo que não tinha qualidade. Porque, veja, pela manhã, né, eu ia pra biblioteca, lá do Sesc, ficava lá na biblioteca a manhã inteira, assistindo videoaula, fazendo alguns mapas mentais, né, tipo, pra mim aquilo ali ia me ajudar, e resolvendo algumas questões às vezes. E chegava em casa, eu almoçava, né? Deitava ali um pouco, 30 minutos antes, depois do almoço, né? Dava 2 horas, eu começava a estudar. E eu ia até às 6. Nesse intervalo, eu não parava pra tomar água, não parava pra comer, não parava pra me alimentar, né? Pra ir ao banheiro, assim, às vezes, só quando dava muita vontade. Né, dava ali 6 horas, eu ia descansar um pouco e veja só, 7 horas eu já tava lá de novo. Então eu ficava lá das 7 até as 9, 10 horas ali estudando também. É assim, só que qual que era o meu problema? Se eu estudasse, conseguisse ter essas 10, 11 horas de estudo aí com qualidade, seria algo ótimo. Mas não era bem assim. Eu focava muito em videoaula e quando era a hora de responder as questões, eu já estava muito cansada. Então, assim, eu não tinha mais energia de pegar ali uma lista de exercício e resolver aquela lista de exercício. Mas também estava tudo bem, né? Eu estava vendo a videoaula, estava avançando no conteúdo e eu ia lembrar lá no Enem, na base do milagre mesmo. E aí eu passei o ano inteiro, assim, no ano de 2019, né? Chegou o Enem, eu tinha tirado uma nota, assim, tava bem longe de passar ainda, bem longe. E eu tinha conseguido evoluir em redação, né? Então eu havia tirado 840 pontos na redação. E nas outras matérias eu havia evoluído também, só que ainda tava longe daquilo que eu precisava, gente. Porque, assim, vocês estão assistindo meu vídeo, sabe que pra passar em medicina é de muito que você precisa, sabe? Muito esforço, muita dedicação, a nota ali tem que vir algo ali condizente, né, para a vaga que você busca. E eu fiquei ali mais ou menos com 690 pontos. Só que essa nota de redação que eu tirei, né, por mais que não era o que eu esperava mais,
me fez pensar, cara, então eu realmente sou capaz, né? Então, vamos correr atrás, né? Vamos pegar pra fazer, porque aquele 0 que eu tirei ali, ele não me define. E isso eu iniciei o ano de 2020. Né? 2020 eu parei de usar o ferreto para matemática e eu comecei a usar só o Jubilu, né? O Jubilu, né, o Biologia Total, já tinha inserido matemática também dentro das disciplinas. Eu comecei a acompanhar tudo por lá. Ele lança um curso, né, o Jubilu, todo começo de ano, assim, ele lança um curso. Eu entrei nesse curso, né, se eu não me engano, o nome do meu curso era Enem Hard, Enem Nível Hard, uma coisa assim, que começava em fevereiro e ia até o Enem. E eu acompanhava, gente, eu conseguia manter, né, o cronograma desse curso. Lá nesses cursos, eles fazem assim. Aí tem lá matemática, tem um conteúdo que você tem que estudar em matemática durante a semana. Tem lá biologia, tem um conteúdo que você deve ver de biologia durante a semana. Aí lá, eles, logo após a videoaula, né, eles já lançam o exercício, eles já lançam ali o mapa mental, o material para você ler e reforçar ali aquilo que você aprendeu. Consegui acompanhar, né, esse curso aí até o final. E assinei por fora, né, uma específica de redação. Era para ser presencial, mas aí em março veio a pandemia e acabou sendo online também. E aí, essa específica de redação, eu mandava uma redação por semana. Aos sábados, a gente fazia redação cronometrada, né? Então, você sentava ali com o professor, ele te mandava um tema ali inédito e você escrevia, né? O ideal era que você escrevesse sem consulta, sem qualquer outro tipo de pesquisa. E assim eu fazia. Isso fez com que eu fosse evoluindo muito dentro do texto. Muito mesmo. Então, às vezes eu tinha umas noções ali que eu aprendi no ano anterior que não estavam tão corretas, né? Que eu poderia melhorar ali, que eu poderia acrescentar alguma coisa que deixasse meu texto um pouco mais coerente, né? Um pouco mais íntegro, assim. E assim eu fui fazendo, né? Quando foi chegando, faltando ali uns 3 meses pro Enem, eu comecei a imprimir as provas antigas. Então, gente, juro por Deus, eu peguei o Enem de 2009 a 2020 não, 2019, né? Do Enem de 2009 a 2019, imprimi todas as provas, né? Tipo, tanto do primeiro quanto do segundo dia, quanto as versões PPL, né? Que é o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade. E eu sentava, né? Fazia 2 provas de Enem por semana. Às vezes eu estava um pouco mais cansada, eu mantia ali e fazia uma. Isso eu fui vendo, né? Pegava o feedback dessas provas, então, acertei tantas, eu preciso aumentar tantas questões, né, pra eu estar ali no limite que eu preciso para ser aprovada. E eu corrigia, né, pelo gabarito, ia lá no YouTube e pesquisava a resolução comentada das questões que eu tinha dificuldade. Pesquisava a resolução comentada, eu anotava tudo ali na prova, né, e usava para revisar depois, né, as minhas anotações. Isso fez com que eu também construísse uma estratégia de prova muito boa. Então, assim, eu pegava a prova do Enem, eu tava resolvendo muito rápido, porque assim, eu me acostumei, né, sentei ali a cadeira do lado do meu inimigo e falei, você não me intimida mais. E aí, isso, chegou o dia do Enem, né, o primeiro dia eu tava muito ansiosa, né, como todo estudante, impossível você ficar 100% tranquilo. E aí eu abri a prova. Quando eu vi o tema, eu fiquei, nossa, chega, me deu um alívio, né, era um tema que, assim, eu tinha um conhecimento prévio já, e eu consegui fazer a redação muito rápido. Gente, eu fiz algo em torno de 40 minutos no meu texto, né? Devido àquelas redações cronometradas que eu vinha praticando, né, durante tanto tempo. Como o Enem tinha sido prorrogado, aí que eu pratiquei mais mesmo, né, mais do que eu deveria, inclusive. Fiz a redação e sobrou bastante tempo, né, um tempo generoso ali para eu fazer a minha prova, né. E aí eu fiz a prova tranquilamente, fazendo as estratégias que eu já tinha. Então, tem questões que geralmente são muito cobradas. E eu sabia exatamente como responder aquelas questões. Então, assim, o Enem, quando ele me cobrar isso, ele vai cobrar mais ou menos desse jeito. E então, ficou meio que fácil, né? Chegou o primeiro dia, acabou o primeiro dia. Eu pensei, gente, eu não vou olhar gabarito, eu não vou olhar nada, porque senão, dependendo do resultado que eu tive aqui, eu não vou me sentir segura, né, e confiante o suficiente para fazer uma boa prova no segundo dia. E assim eu fiz, né? Então eu fechei a prova, falei, não vou olhar, não vou corrigir, não vou fazer nada. Fiz o meu segundo dia de prova. E assim, o Jubilu, a revisão que ele deu, né, uma semana antes do Enem, nossa, me ajudou demais a revisar o que eu precisaria saber, mas parecia que tava tudo ali, sabe? Então eu achei a prova, tipo assim, de ciência da natureza, muito assim, fácil, né? Porque antes, como a minha base tinha sido ruim, eu olhava e, cara, nossa, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir aprender isso. Eu consegui olhar pra prova e fiz ela com tranquilidade. Matemática também, né? Seguiu o mesmo padrão dos outros Enems, dificilmente muda. Então, assim, questões
não tinha feito a mesma questão igual, mas era questão parecida, já tinha feito, já tinha corrigido, já tinha visto aquela correção comentada, né? E acabou que foi tranquilo. Quando foi sair o gabarito oficial, né, que eu já tinha feito os 2 dias, eu fui corrigir. Não lembro exatamente quanto eu tirei em cada uma, gente, mas vou colocar aqui em algum cantinho pra vocês. Pra mim, né, que era estudante de escola pública e parda, eu tava dentro dos números ali que eu precisava pra ser aprovada, né? Só dependia de que agora? Da redação. E o resultado da redação só ia sair em março. E eu fiquei, meu Deus, gente, será que agora? Será? E eu li a redação e falei assim, não, pra mim tá bom essa redação aqui, pra mim tá bom, pra mim tá bom. E eu ficava. Quando saiu o resultado da redação, primeiro que não foi eu que abri, né? Porque o meu celular não tava funcionando, não conseguia abrir de jeito nenhum. Foi a minha amiga que entrou, ela pegou e mandou o print. Nossa, você vai surtar. Eu pensei, gente, tomara que seja positivamente, né? E aí, quando ela mandou, eu tinha tirado 980 pontos na redação do Enem. E eu fiquei, cara, eu lembro que nesse dia eu chorei, eu comecei a, tipo, eu me tremi, sabe? Eu pensei, nossa, meu Deus é muito bom. Não que eu não merecesse, né? Que eu não tivesse estudado, mas foi muito além daquilo que eu esperava. Eu tava esperando ali um 920, 940, eu já ia ficar, meu Deus, super realizada, super feliz. E eu tirei 980. Um corretor deu 1000, né? O outro deu 960. Então foi isso, gente. A redação, né, foi, acho que o ponto principal aí dentro da minha aprovação, porque foi algo que me marcou negativamente no final do meu 3º ano, né? Que era o momento que eu tinha tudo pra desistir. Falei assim, ó, gente, não vou fazer, eu acho que eu não consigo, não sou capaz. E foi algo que eu considero, né, que foi algo ali que me colocou de fato dentro da faculdade. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? Eu sei que muitas pessoas se identificam, né, com isso de estudar online, de estudar sozinho. E não é uma etapa fácil, gente, assim, juro por Deus, foi um período muito conturbado da minha vida. Só que quando você se mantém firme ali em um objetivo, você colhe os resultados do seu esforço, né? Então eu pensava, olha, essa aprovação é como se fosse uma fila, né? Eu posso ser a próxima e eu posso ser chamada daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que só vou saber se eu continuar aqui, se eu continuar dando meu melhor, se eu continuar estudando. E foi isso que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, obrigada por terem assistido até o final.